Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman, capítulo 11. Como o poder corrompe. Página 220. Quando se deseja escrever sobre poder, há um nome que não pode faltar. Ele fez uma breve aparição no capítulo 3, quando discutia a teoria de que qualquer um que almeja alguma coisa se dará melhor tecendo uma teia de mentiras e ilusões. O nome dele é Maquiavel. No inverno de 1513, depois de mais uma longa noite no bar, um escriturário municipal, meio pobretão, começou a redigir um panfleto que se chamou O Príncipe. Esse pequeno capricho, como Maquiavel definiu, se tornaria uma das obras mais influentes da história ocidental. O Príncipe acabaria sendo o livro de cabeceira do imperador Carlos V, do rei Luís XV e do secretário-geral Stalin. O chanceler alemão Otto von Bismarck tinha um exemplar, bem como Churchill, Mussolini e Hitler. E o livro foi encontrado até na carruagem de Napoleão após sua derrota em Waterloo. A grande vantagem da filosofia de Nicolau Maquiavel é ser aplicável. Para ter poder, escreveu, é preciso tomá-lo. Precisa ser desavergonhado, imune a princípios ou com restrições morais. Os fins justificam os meios. Além disso, se não cuidar de si mesmo, as pessoas vão passar por cima de você. Segundo Maquiavel, o que pode ser dito sobre os homens em geral é que são ingratos, volúveis, dissimulados, hipócritas, covardes e gananciosos. Se alguém lhe fizer uma boa ação, não se deixe enganar. Trata-se de uma farsa, pois os homens nunca fazem nada de bom, a não ser se por necessidade. O livro de Maquiavel costuma ser considerado realista. Se quiser ler, basta ir à livraria mais próxima e procurar entre os eternamente mais vendidos. Ou pode optar por um dos inúmeros volumes de autoajuda dedicados à sua filosofia. De Machiavelli for Managers, Maquiavel para gerentes, a Machiavelli for Moms, Maquiavel para mães, ou assistir a uma das muitas peças de teatro, filmes e séries de TV inspirados em suas ideias, como Poderoso Chefão, House of Cards, Game of Thrones. Todos são basicamente notas de rodapé da obra desse italiano do século XVI. Dada a popularidade da teoria, faz sentido perguntar se Maquiavel estava certo. As pessoas devem mentir desavergonhadamente e enganar para ganhar e manter o poder? O que a ciência atual tem a dizer sobre isso? O poder. O professor Daher Keltner é o maior especialista em maquiavelismo aplicado. Quando começou a se interessar pela psicologia do poder, nos anos 90, ele percebeu duas coisas. Primeira, quase todo mundo acreditava que Maquiavel estava certo. Segunda, quase ninguém havia elaborado uma base científica para apoiar esse fato. Keltner resolveu ser o primeiro. Naqueles que denominou como experimentos sobre o estado natural, o psicólogo americano se infiltrou em uma sucessão de ambientes nos quais os humanos realmente disputam o domínio, de alojamentos estudantis a acampamentos de férias. Era exatamente nesses lugares onde as pessoas se encontram pela primeira vez que ele esperava ver a sabedoria atemporal de Maquiavel se manifestar de forma ostensiva. No entanto, ele ficou desapontado. Keltner descobriu que se você se comportar como prescreve o príncipe, será imediatamente escorraçado do acampamento. Da mesma forma, nos tempos pré-históricos, os mini-sociedades não tolerariam a tal arrogância. As pessoas percebem que você é um imbecil e o excluem. Keltner descobriu que os indivíduos que ascendem ao poder são os mais empáticos e amigáveis. É a sobrevivência do mais carismático. Agora você pode questionar. Esse tal professor devia passar em meu escritório e conhecer meu chefe. Isso vai curá-lo dessa sua teoria sobre líderes simpáticos. Mas espere. Há mais fatores nessa história. Keltner também estudou os efeitos do poder quando as pessoas o exercem. Dessa vez, chegou a uma conclusão bem diferente. Talvez o mais divertido seja seu estudo Come, em referência à marionete felpuda do programa Vila Sésamo.
Em 1998, Keltner e sua equipe reuniram pequenos grupos de 3 voluntários em seu laboratório. Um deles era designado aleatoriamente como líder do grupo, e todos precisavam cumprir uma tarefa maçante. Em determinado momento, um assistente levava uma travessa com 5 biscoitos para o grupo dividir entre si. Todos os grupos testados deixavam um dos biscoitos na travessa, uma das regras de ouro da etiqueta. Mas, em quase todos os casos, o quarto biscoito era traçado pelo líder. Ademais, um dos estudantes de doutorado de Keltner notou que os líderes também pareciam os mais mal educados para comer. Revendo os vídeos, ficou claro que aqueles come-comes mastigavam de boca aberta, fazendo mais barulho durante seu ato e derrubavam migalhas na roupa. Talvez isso o faça se lembrar do seu chefe. De início, minha tendência foi descartar esse tipo de experimento como uma piada, mas dezenas de estudos semelhantes foram publicados nos anos recentes do mundo todo. Keltner e equipe realizaram outro experimento para observar o efeito psicológico de um automóvel de luxo. Nesse caso, a primeira série de sujeitos era posta ao volante de um Mitsubishi escangalhado ou de um Ford qualquer e mandados na direção de um cruzamento, onde um pedestre estava prestes a atravessar a rua. Todos os motoristas pararam, como exigido por lei. Na segunda parte do estudo, os sujeitos dirigiam um modelo de Mercedes. Dessa vez, 45% não parou para o pedestre. Aliás, quanto mais luxuoso o automóvel, mais faltava educação aos motoristas. Os que dirigiam BMW eram os piores, declarou um dos pesquisadores do New York Times. Ao observar como os motoristas se comportam, Keltner acabou percebendo o que aquilo lhe fazia lembrar. A expressão do mundo da medicina é sociopatia adquirida, um transtorno de personalidade antissocial não hereditário, diagnosticado pela primeira vez por psicólogos do século XIX. Surge depois de uma pancada na cabeça que danifica regiões chaves do cérebro e pode transformar pessoas mais agradáveis em maquiavélicos da pior espécie. Ao que parece, aqueles que detêm o poder demonstram essas mesmas tendências. Eles agem como quem tem transtorno cerebral. Não só são mais impulsivos, autocentrados, negligentes, rudes e arrogantes que a média, como são mais propensos a enganar seus cônjuges, mesmo atentos, e outras pessoas a menos interessados na perspectiva alheia. São também mais desavergonhados, não manifestando aquele fenômeno de expressão facial que torna os humanos únicos entre os primatas. Eles não coram. O poder parece agir como anestésico, tornando os indivíduos insensíveis aos outros. Em um estudo de 2014, 3 neurologistas americanos utilizaram um aparelho de estímulo magnético transcranial para testar o funcionamento cognitivo de pessoas poderosas e menos poderosas. Descobriram que a sensação de poder altera o que é conhecido como espelhamento, um processo mental que tem papel-chave na empatia. Normalmente, espelhamos-o no tempo todo. Se alguém ri, você também ri. Se alguém boceja, você também boceja. No entanto, indivíduos poderosos espelham muito menos. É quase como se sentissem tão conectados com seus semelhantes, como se tivessem sido desplugados. Se pessoas poderosas se sentem menos conectadas com os outros, surpreende que tendam a ser mais cínicas. Segundo estudos, um dos efeitos do poder é fazer ver os outros sob uma luz negativa. Quem é mais poderoso está mais sujeito a considerar que a maioria é preguiçosa e inconfiável, que os outros precisam ser supervisionados e monitorados, gerenciados e regulamentados, censurados e orientados a fazer coisas. Como o poder provoca um sentimento de superioridade, a pessoa vai achar que esse monitoramento deve ser confiado a ela. Tragicamente, não ter poder surte o efeito oposto. Pesquisas no campo da psicologia mostram que aqueles que sentem impotentes também se sentem muito menos autoconfiantes. Hesitam em expressar opinião e, em grupo, se fazem parecer inferiores, subestimando a própria inteligência.
Tais sentimentos são convenientes para o que estão no poder, pois a insegurança reduz a possibilidade de reação. A censura se torna desnecessária, porque pessoas sem autoconfiança se calam. Aí há o nocebo em ação. Quem é tratado como idiota começa a se sentir idiota, levando os governantes a deduzir que as massas são obtusas demais para pensar por si, e por isso caberia a eles assumir o comando, por sua visão e sua sabedoria. Mas não é exatamente o contrário? Não é o poder que nos impede de ver melhor as coisas? Quando alguém chega ao topo, há menos estímulo para ver a partir das outras perspectivas. Não existe imperativo para a empatia, pois qualquer um que seja considerado irracional ou irritante pode ser simplesmente ignorado, obliterado, encarcerado ou coisa pior. Gente poderosa não precisa justificar as próprias ações e, portanto, pode se permitir ter uma visão menos clara. Isso também pode ajudar a explicar por que as mulheres tendem a se sair melhor que os homens nos testes de empatia. Um grande estudo de Cambridge, de 2018, não identificou no gênero uma base para essa divergência, preferindo atribuí-la ao que os cientistas chamam de socialização. Devido à maneira como o poder tem sido tradicionalmente distribuído, o papel de entender os homens ficou mais para as mulheres. As persistentes ideias sobre a intuição feminina ser superior provavelmente têm raízes nesse mesmo desequilíbrio. Espera-se que mulheres vejam as coisas a partir de perspectiva masculina, mas raramente o contrário. Quanto mais eu estudava a psicologia do poder, mais entendia que o poder é como uma droga, como um amplo catálogo de efeitos colaterais. O poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Segundo o historiador britânico Lord Acton, do século XIX, é uma das poucas afirmações que os psicólogos, sociólogos e historiadores concordam de forma unânime. Dashiell Keltner chama isso de paradoxo do poder. Incontáveis estudos mostram que escolhemos os indivíduos mais modestos e generosos para nos liderar. No entanto, assim que eles chegam ao topo, em geral o poder lhes sobe a cabeça, e boa sorte para depô-los depois disso. Para perceber como pode ser difícil depor um líder, só precisamos olhar para nossos primos gorilas e chimpanzés. Nos grupos de gorilas, um único ditador de dorso prateado toma todas as decisões e tem acesso exclusivo a um harém de fêmeas. Os chimpanzés líderes também se esforçam muito para se manter no poder, posição reservada ao macho mais forte e mais hábil de formar coalizões. Grandes trechos de Maquiavel parecem ser diretamente aplicáveis ao comportamento dos chimpanzés, observou o biólogo Frans de Waal em seu livro Chimpanzee Politics, Política dos Chimpanzés, publicado no início de 1980. O macho alfa, o príncipe, pavoneia-se como um chefão e manipula os outros para cumprir suas ordens. Os auxiliares o ajudam a manter o controle, mas também podem conspirar para apunhalá-lo pelas costas. Há décadas, os cientistas sabem que compartilhamos 99% do DNA dos chimpanzés. Em 95, isso inspirou Newt Gingrich, então presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, a distribuir dezenas de exemplares do livro de Waal a seus colegas. Para ele, o Congresso norte-americano não era muito diferente de uma colônia de chimpanzés. Na melhor das hipóteses, seus membros se esforçavam um pouco mais para esconder seus instintos. O que não se sabia na época era que humanos têm outro parente primata próximo que compartilha 99% do DNA, o bonobo. A primeira vez de Frans de Waal viu um bonobo foi no começo dos anos 70, quando ainda eram conhecidos como chimpanzés pigmeus. Por muito tempo, os bonobos e os chimpanzés chegaram a ser considerados da mesma espécie. Na verdade, os bonobos são uma criatura totalmente diferente. No capítulo 4, vimos que esses macacos domesticaram a si mesmos, como o Homo sapiens. As fêmeas da espécie parecem ser cruciais para esse processo, porque, embora não sejam tão fortes quanto os machos, cerram fileiras no momento em que uma delas é assediada pelo sexo oposto.
Se necessário, arrancam metade do pênis de um macho a dentadas. Graças a esse equilíbrio de poder, bonobos fêmeas podem se escolher os próprios parceiros. E os mais legais, em geral, são escolhidos antes. Se estiver pensando que essa emancipação resulta numa vida sexual monótona, reveja suas ideias. Os bonobos se comportam como se tivessem lido o Kama Sutra, se acasalando em todas as posições imagináveis. Quando dois grupos de bonobos se encontram pela primeira vez, em geral, o resultado é uma orgia. Os humanos certamente não são bonobos. Ainda assim, um corpo de pesquisa cada vez maior sugere que temos muito mais em comum com esses macacos sociáveis que com os maquiavélicos chimpanzés. Para começar, durante a maior parte da história humana, nossos sistemas políticos foram muito mais semelhantes aos dos bonobos. Lembre-se das táticas dos membros da tribo Kung, do capítulo 5. Rejeitamos alguém que se gabe, pois algum dia seu orgulho vai fazê-lo matar alguém. Então, sempre falamos que a carne dele não tem valor. Dessa forma, esfriamos seu coração e o tornamos mais gentil. Em uma análise de 48 estudos sobre sociedades de caçadores-coletores, um antropólogo americano determinou que o maquiavelismo quase sempre foi uma receita para o desastre. Para ilustrar, eis certos traços que, segundo esse cientista, eram necessários para alguém ser eleito como líder na pré-história: generosidade, coragem, sabedoria, carisma, justiça, imparcialidade, confiabilidade, diplomacia, força e humildade. Liderança era algo temporário entre caçadores-coletores, e as decisões eram sempre tomadas em grupo. Qualquer um suficientemente tolo para agir como prescreveu depois Maquiavel estaria arriscando a vida. Egoístas e gananciosos eram chutados da tribo e poderiam morrer de fome. Afinal, ninguém queria dividir a comida com quem fosse cheio de si. Outro indício de que o comportamento humano se assemelha mais ao dos bonobos que a dos chimpanzés é nossa aversão inata à desigualdade. Se você buscar no Google por aversão à desigualdade, vai encontrar mais de 10.000 artigos científicos sobre esse instinto primordial. Crianças com apenas 3 anos já dividem um bolo igualitariamente, e aos 6 preferem jogar uma fatia fora a deixar alguém mais ficar com uma porção maior. Assim como os bonobos, humanos compartilham com muita frequência a convicção. Dito isso, não devemos exagerar com essas descobertas. O Homo sapiens não é um comunista de nascimento. Psicólogos ressaltam que não nos incomodamos com um pouco de desigualdade, caso a consideremos justificável, ou as coisas pareçam justas. Se convencer as massas de que é o mais inteligente, o melhor, o mais bondoso, seu poder será legitimado e não haverá motivo para temer oposição. Com o advento dos primeiros assentamentos e o aumento da desigualdade, chefes e reis tiveram de justificar o motivo de desfrutarem mais privilégios que os seus súditos. Em outras palavras, começaram a fazer propaganda. Depois dos chefes de tribos nômades que eram pura modéstia, os líderes começaram a manter certa pose. Reis proclamaram reinar por direito divino ou por serem os próprios deuses. Claro que hoje a propaganda do poder é diferente, mas não quer dizer que deixamos de urdir ideologias criativas para justificar por que alguns indivíduos merecem mais autoridade, status ou riqueza que outros. Nós fazemos isso. Nas sociedades capitalistas, tendemos a usar parâmetros como mérito, mas a sociedade decide quem tem mais mérito. Como determinar quem contribui mais com a sociedade? Banqueiros ou lixeiros? Enfermeiros ou propalados inovadores que estão sempre desenvolvendo alternativas? Quando melhor a história sobre si mesmo, maior o pedaço do bolo. Na verdade, é possível ver toda a evolução da civilização como uma história de governantes com novas justificativas para seus privilégios. Paro aqui na página 227.